Todo mundo olha para os Estados Unidos, mas o gatilho dessa crise pode estar no Japão e quase ninguém está prestando atenção. Neste momento, estamos vendo um crash do tesouro japonês, algo que eu antecipei aqui na comunidade Liga Lion nos últimos anos. Eu vim alertando você sobre a política do Banco Central japonês, o BOJ, ao tentar conter a alta dos juros do tesouro japonês. O Japão começa a sofrer com a inflação que passa a subir, os investidores começam a perceber que os rendimentos do tesouro não pagam a inflação, passam a vender os títulos japoneses. E com isso, os yields do título japonês, esses juros, passam a subir. Isso afeta toda a cadeia de produção japonesa, a importação, o mercado imobiliário. Para tentar resolver o problema, o Banco Central japonês veio com a fórmula mágica, com a fórmula inteligente de imprimir moeda, de comprar esses ativos para evitar que esses yields subissem. Mas o Banco Central erra ao acreditar que imprimindo moeda, para comprar esses ativos, aumentando o endividamento, ele vai conseguir conter o problema. Foi isso que eu alertei a você aqui, quando os juros ainda estavam em 0,5% dos títulos de 10 anos. Eu alertei que fatalmente a gente veria esse título chegar a 1%, mesmo com a interferência do Banco Central japonês, porque imprimindo moeda, aumentando essa oferta monetária, mais ienes, em português é ienes, mais ienes circulando na economia, maior é a inflação, porque você precisa de mais moedas para comprar o mesmo produto. E com a inflação mais alta, os investidores do Tesouro vendem ainda mais. E com isso, os rendimentos passam a subir, obrigando o Banco Central a imprimir mais e mais e mais moeda. Então, cada mês que passa, cada trimestre que passa, os rendimentos passam a subir, com o Banco Central japonês se vendo na cilada de ter que imprimir cada vez mais dinheiro para conter a alta. Só que, nesta semana, nesse começo de janeiro, aí, na segunda quinzena de janeiro, estamos vendo esses yields de 10 anos, que começou lá em 0,5%, chegar a 2,3%, um recorde dos últimos 32 anos. E isso pode ser o gatilho da crise de 2026. Por que o Japão tem a ver com os Estados Unidos? O Japão, hoje, é um dos maiores credores, é o maior credor dos Estados Unidos, tem mais de $1 trilhão em títulos públicos americanos. E eu venho alertando aqui, quando eu chamava atenção sobre essa política do BOJ, que a maneira mais fácil de tentar conter essa alta dos juros era vender os bonds americanos e usar esse dinheiro para comprar os títulos e não imprimir moeda. Se você tem reserva em caixa, como o Banco Central japonês tem, seria para usar neste momento, Como aqui o Banco Central no Brasil usa a sua reserva para fazer aqueles leilões no câmbio quando há aí uma volatilidade maior, quando há um risco na economia brasileira, algum evento que começa a levar o dólar para cima, o Banco Central tem as reservas em dólar para frear esta demanda. Ele acaba vendendo dólares no mercado e, aumentando essa oferta de dólares, ele consegue conter essa alta no curto prazo. O Banco Central japonês deveria usar o mesmo artifício, mas até agora não usou. Mas como estamos vendo que a política adotada não vai melhorar, e agora temos aí o primeiro-ministro do Japão apostando em mais endividamento, mais gastos para ajudar uma economia fragilizada que está vendo a inflação subir mês após mês, isso vai impactar ainda em mais inflação. Então, o Banco Central japonês, em algum momento, quando esses juros chegar aí a 3%, e nessa caminhada deve chegar em breve, nos próximos meses, esse ano aí a gente deve ver, e se chegar a 3%, 5%, a gente está vendo números históricos no Japão que normalmente tem esses yields bem embaixo. A economia japonesa costuma ser bem conservadora, e esse número vai obrigar o Banco Central do Japão a mudar a estratégia e passar a vender esses títulos. Ainda mais que estamos vendo esse momento do mundo em que há uma proteção, uma busca, uma fuga de fato do dólar americano. Os bancos centrais do mundo vendem os títulos públicos e compram ouro. É mais do que emergencial que o Banco Central japonês passe a vender esses títulos o quanto antes, porque quanto mais eles segurarem essa bomba na mão, menos eles vão conseguir ao vender esses títulos. Só que quando esse player grande passar a vender esses títulos, o que vai acontecer é que ele transfere esse problema de alta dos juros
tesouros do Tesouro para os Estados Unidos, porque ao aumentar a demanda, aumentar a venda de títulos públicos americanos, ele inevitavelmente vai fazer os juros nos Estados Unidos, os yields desses títulos subirem, e vai obrigar o Banco Central americano a imprimir moeda da mesma forma que o Banco Central japonês está fazendo, olha que ironia, para comprar esses títulos e evitar que esses juros impactem o mercado americano, criando mais inflação nos Estados Unidos e acelerando o processo de enfraquecimento do dólar. Então, é uma situação extremamente delicada. Fora também que esses yields japoneses em recordes traz aquele fim do carry trade, que ajuda bastante o mercado de ações americanos, onde os investidores conseguem juros mais baixos no Japão, investindo nos Estados Unidos, né? Um mercado que só subia aí nos últimos anos, na última década. Agora, com esses juros em alta no Japão, esse carry trade ele acaba sendo anulado. E muitos investidores precisam zerar essa exposição para não ser prejudicado lá na frente quando os juros passarem a subir ainda mais. Então, a gente já viu uma amostra desta que aconteceu em 2023, né, que deu um grande Black Monday no mundo, quando o Banco Central japonês resolveu subir juros pela primeira vez, depois de muitos anos com juros lá embaixo, perto de zero. Isso trouxe aí o mercado acabou impactando nesse movimento de fim do carry trade ali, e houve uma grande quebra em um único dia, e o Banco Central japonês foi obrigado a frear esse movimento para conter, né, uma queda sistêmica no mundo inteiro, e que isso poderia acontecer naquele momento. E esse momento pode estar voltando e muito mais forte e vai estourar lá nos Estados Unidos. Então, quando o Japão começar a vender, o mundo inteiro vai sentir. Na mentoria VIP Premium, eu acompanho esses movimentos em tempo real e posiciono o capital antes do mercado entender. A próxima turma abre em fevereiro. Aqui na descrição desse vídeo você vai encontrar um link para fazer o seu cadastro, para você ser avisado quando essa turma for aberta, para que você participe desse grupo seleto que recebe as minhas recomendações e que investe comigo, proteger o seu patrimônio desta crise em 2026. Que bom que você chegou até aqui. Tasca esse like aí maroto no vídeo, compartilha esse conteúdo e se inscreve no canal se você ainda não está inscrito. Se inscreve aí, aciona o sininho da notificação para você ser alertado quando os novos vídeos forem ao ar. Até a próxima. Tchau!